os prós e os contras da diversificação. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, do nosso plano 5, o plano que vai te ajudar a chegar nos seus primeiros 5 dígitos de investimentos, que seria em torno de 10 mil até 99 mil reais, respeitando sempre aquilo que a gente fala, né, que são as raízes, que são os aportes, os ativos, tempo, paciência e comprometimento. Eu sou o Edgar Amazonas Filho, cofundador da Symmetry, estou aqui mais um vídeo aqui com você. Hoje a gente vai falar sobre diversificação, na verdade, quais seriam os prós e contras desse tipo de estratégia. Então vamos lá no vídeo. Lembrando, né, que não é recomendação de compra ou venda de qualquer ativo que a gente vai falar. Na verdade, hoje a gente não vai falar de ativo, né? A gente vai falar de classes de ativos. Coincidentemente ou não, são classes de ativos, de repente, que a gente trabalha aqui na Symmetry, né? Talvez você saiba, talvez não, mas a gente ajuda as pessoas, né, a investir usando uma solução que a gente chama de solução quant, né? Tem análise técnica, tem análise fundamentalista e a gente usa análise quant. E nessa análise quant a gente foca em algumas classes de ativos, que são as ações, os fundos imobiliários, ETFs brasileiros, estoques americanos, REITs americanos e também ETFs americanos e criptomoedas. São 7 classes de ativos aqui que você tem. E aí, inclusive, eu deixei uma enquete lá no nosso Instagram. Se você não segue o nosso Instagram, não esqueça de seguir, tá aí nos comentários, você vai encontrar o link para o nosso Instagram. E aí eu deixei lá eu deixei algumas informações mais recentes sobre criptomoedas. E aí pode parecer que a gente só fala de criptomoedas, mas não é verdade. Na verdade, criptomoedas, a gente tem que entender que existe uma volatilidade bem grande lá e você tem que realmente ter cuidado na hora de você colocar no seu portfólio. Por exemplo, no nosso plano 5, a gente está investindo aí mensalmente R$1.000 para a construção dessa carteira de 5 dígitos, né, que é exatamente replicando todo o processo que eu fiz exatamente para ajudar a maioria das pessoas aí que também querem chegar nesses primeiros 5 dígitos de investimentos. Então a gente tem uma pequena porcentagem lá que eu fiz nas criptomoedas. Lá a gente tem Bitcoin, a gente tem Ethereum e a gente tem Ripple. São as 3 criptomoedas que a gente tem. Eu não vou colocar mais nada além disso daí, tá? Então eu tenho lá a parte de ações, parte de fundos imobiliários. Eu estou investindo nos Estados Unidos através de BDR, né, no exterior através de BDR, que não seria interessante, não seria o mais ideal, mas eu coloquei ali porque a maioria das pessoas de repente pode estar utilizando essa solução, e aí eu resolvi condensar tudo em uma coisa só, né? Então por isso que eu estou investindo em BDR. Mas o que acontece? Hoje a gente está falando de diversificação, então a gente vai entender melhor o que seria quais seriam os prós e contras com relação a essa estratégia, que inclusive é uma estratégia que a gente também valoriza aqui na Symmetry. Então vamos entender melhor essa questão. E aí, primeira coisa que você tem que entender, né, o que seria realmente a diversificação, né? Então, primeiro, você trabalhar com uma variedade de investimentos na sua construção, né, na construção do seu portfólio, né? Hoje, por exemplo, a gente tem o portfólio de investimentos lá do plano 5, tá? Então você de repente pode estar no seu plano 5, no seu plano 6 ou no seu plano 7, quem sabe, né? E aí você tem essa possibilidade de colocar uma variedade de investimentos lá. Desde investimentos, e aí quando a gente está falando de investimentos, a gente está falando de ativos, né, propriamente dito, né? Sejam ativos físicos realmente, né, sejam ativos também que não são físicos, né? Você tem aí instrumentos financeiros, como por exemplo as ações, fundos imobiliários, estoques, REITs, né? Mas enfim, e aí a gente tem a possibilidade de investir em uma classe de ativos que você pode escolher, né? Quais seriam essas classes de ativos? Exatamente como eu falei, né? Seriam, por exemplo, as ações, né? Então a gente teria aí, no caso, os FIIs também, né? Seria uma possibilidade. Lá nos Estados Unidos, os estoques. Eu faço questão de mudar o nome, né? Mas estoques, obviamente, são ações, tá? Exatamente para reforçar esse outro ponto aí que ele coloca, que é a parte geográfica, né? Então, com a parte geográfica, você altera aqui. Por exemplo, ações, você está investindo aqui, de repente, Brasil, né? Brasil, BR, né? E aqui você já estaria investindo Estados Unidos, US. E ETF é uma coisa mais interessante ainda para a diversificação, porque você pode também investir em outros países, você pode investir em metais, né? Por exemplo, ouro, prata, né? Você pode investir na cannabis, que eu já até falei aqui também, em vários outros setores aqui bem diversificado, tá? A outra questão da diversificação é o controle do risco, né? E quando a gente está falando em risco aqui, né, a gente está falando geralmente a gente vai estar falando, pelo menos aqui no plano 5, né, a gente vai estar falando em volatilidade. Então, é exatamente o sobe e desce que acontece aí nos mercados. Por exemplo, aqui a gente está sofrendo volatilidade, né, no Brasil, eu já falei várias vezes aqui no nosso plano 5, a gente tem aqui coisas específicas. Além de estarmos atrelados às commodities, a gente tem a questão política também aqui no Brasil. Então, a volatilidade
sofrida aqui no país, de repente pode ser compensada com outros ativos que você tem lá no exterior, nos Estados Unidos, por exemplo. A situação é que não vai haver possibilidade de compensar a volatilidade, né? Ou não vai ter tanto efeito, mas mesmo assim pode minimizar, né? Porque aí, como é colocado, né? Controla o risco, controla a volatilidade. Por exemplo, teve a crise da pandemia, né? Do coronavírus. Então aí, nesse momento, tudo caiu, né? Com exceção de algumas coisas, por exemplo, o ouro não teve uma volatilidade tão intensa quanto as outras coisas. Então, de repente, o ouro poderia ser essa reserva de valor que aguentasse aí esse tipo de situação, esse balanço de mercado global, né? Existe a especulação da questão da criptomoeda, que pode acontecer também isso, tá? Ainda não está tão claro isso, né? Se ela vai servir como essa reserva de valor, tipo assim, quando tiver uma crise econômica mundial. E aí, de repente, a reserva de valor lá em Bitcoin, ou Ethereum, ou Ripple, ela vai segurar, tá? Ninguém sabe exatamente ainda se vai acontecer isso. Então, eu vou resumir aqui quais seriam essas vantagens e desvantagens, né, com relação à diversificação, tá? No caso, os prós que a gente tem, aí eu falei agorinha, né, que é a redução do risco, porque reduz a volatilidade, né? Você tem uma chance de controlar a volatilidade do ativo, né? Então, inclusive, eu coloquei lá um post no Instagram, dizia bem assim, né, que o maior risco, né, seria mais ou menos isso, né, que eu falei. O maior risco é você estar super concentrado, super exposto em uma classe de ativos, tá? Esse que é o principal problema que você tem, né? Por exemplo, se você tem lá R$1 milhão, eu até falei dessa forma, né? E está todo ele investido em poupança, você está sujeito a esse risco da poupança. Além do risco óbvio de você perder dinheiro, né, devido à inflação, você ainda está exposto ao risco do banco e ao risco país propriamente dito, né? Se você tem tudo isso, todo esse 1 milhão em criptomoedas, também você está correndo risco altíssimo, né? Se você tem só esse 1 milhão e ele está todo lá em criptomoedas, então você está correndo risco altíssimo pela volatilidade, né? Hoje está em alta as criptomoedas, mas pode de repente cair 50%, 100%, ou seja, você pode perder inclusive tudo, né? Isso que é a questão da simetria, inclusive o nosso nome veio daí, dessa ideia de simetria, né? Pode perder, né, até o limite de zerar, se você não estiver operando alavancado, e você tem um ganho ilimitado, isso que é a assimetria. Você também pode estar correndo risco se você está, por exemplo, investindo todo o seu dinheiro somente lá na Bolsa de Valores brasileira, na B3, né? Se você tem todo aquele 1 milhão lá na B3, também tem um risco. Risco país, né? O risco das empresas. Então, dessa forma, utilizando a diversificação, você consegue minimizar o risco país em termos dos ativos aí de renda variável, investindo em outro país, por exemplo. A gente sempre fala nos Estados Unidos, de repente utilizando uma corretora americana mesmo. Por último, eu deixei lá, se você tem R$1 milhão, somente R$1 milhão, e você colocou todo esse dinheiro na casa própria, na sua casa própria, você está correndo risco também, tá? O risco vai ser, inclusive, colocado à prova lá na frente, tá? Não necessariamente hoje, mas corre um risco ainda de você ter, de repente, aquele patrimônio lá desvalorizado ao longo do tempo, tá? Devido a várias situações que a gente não sabe o que pode acontecer, né? Mas não é nem esse o principal problema. O principal problema é que você, ao alocar R$1 milhão, e era o único R$1 milhão que você tinha na casa própria, você perde a oportunidade você fica mais longe da sua liberdade financeira, já que aquilo ali não é um investimento em que vai te trazer ganho capital e renda passiva para depois ser utilizado na sua aposentadoria, ou até mesmo antes da aposentadoria. Então esse é o principal problema também ali no investimento da sua casa própria. Mas continuando aqui, outro pró a favor da diversificação é o hedge, né, que a gente chama. É o hedge também contra a volatilidade, né? Por exemplo, já falei várias vezes isso, né? Se a gente for olhar a nossa bolsa de valores, ela tem uma descorrelação, ou seja, quando ela cai, o dólar sobe. Quando ela sobe, o dólar cai. Então essa correlação negativa que a gente enxerga entre o dólar e a Bolsa de Valores brasileira é bem clara, tá? Então, se você perceber, você pode utilizar isso a seu favor, né? Esse hedge aí natural, se você tiver os investimentos em dólar, né? Seja ativos realmente de empresas lá nos Estados Unidos, né? Não estou falando de empresas atreladas ao dólar aqui no Brasil, estou falando realmente de investimento em ativos dolarizados lá nos Estados Unidos, preferencialmente, não através de BDR. O outro ponto aí de pró é o alto potencial de retorno no longo prazo, tá? Então o retorno aqui é no longo prazo. Isso você vai enxergar mais lá na frente, né? No longo prazo, em comparação ao curto prazo, que é exatamente o contra, né? O contra aqui você tem uma limitação dos ganhos no curto prazo. Um exemplo bem simples, né? Por exemplo, eu tive ganho de mais de 100% nos últimos 2 meses lá na carteira lá do plano 5.
só com as criptomoedas, tá? Esse ganho no curto prazo, no longo prazo ele vai ser diluído, tá? Porque ali, se eu tivesse colocado todo o dinheiro do plano 5 lá nas criptomoedas, a carteira teria esse crescimento de 100%, por exemplo, como teve as criptomoedas. Mas como as criptomoedas são apenas uma parte do meu portfólio todo lá do plano 5, então aquilo ali fica diluído. Então, no longo prazo, você enxerga o crescimento do portfólio, mas no curto prazo, você limita os ganhos. Exatamente devido à diversificação, tá? O outro contra aqui, pode ser difícil de gerenciar, tá? Isso aqui pode acontecer, tá? Mas isso cada vez está ficando mais fácil, né? Porque o que acontece? Você pode usar um framework, que seria exatamente uma base de investimento. Por exemplo, eu uso um framework na hora de decidir os meus investimentos, né? Vocês sabem que eu utilizo uma solução quant aqui, e isso ajuda no processo de decisão, e aí acaba facilitando a hora de gerenciar. Mas a gente não pode esquecer que também pode precisar de fazer o rebalanceamento da carteira, ou seja, rebalanceamento entre as classes de ativos que você escolheu. Eu tenho aqui, vou manter 60% renda variável, 40% renda fixa. Dentro dessa renda variável, vou colocar todas as ações, fundos imobiliários, estoques, REITs. Então, para manter esse balanceamento, você vai ter que fazer esses ajustes anualmente. Então, existe essa necessidade de gerenciar, tá? Mas existem estratégias cada vez mais fáceis, a gente ensina, inclusive, isso, a fazer isso de uma forma mais tranquila, tá? E o último ponto aí, esse aqui é meio que polêmico, né? Vou até colocar em vermelho, tá? Que pode incorrer em mais taxas e comissões, tá? Isso acontece principalmente se você estiver falando aqui de fundos, né? Se você está falando em fundos de investimentos em que usa a diversificação, aí você pode incorrer taxa de desempenho, taxa de administração e coisa desse tipo, tá? Então aí fica à frente, fica aí exposto a essa questão das taxas. Por exemplo, a gente fala sempre também que os fundos imobiliários, eles têm umas taxas embutidas que você muitas vezes não percebe. Os ETFs também têm taxas embutidas ali. O que não vai ter taxa é você investir diretamente, lá no caso, em ações, estoques ou criptomoedas, de repente, tá? Mas aí sempre vai ter alguma taxa ali devida na hora que você for vender para rebalancear a carteira. Então, pode acontecer essas taxas, mas as principais que afetam o investimento é exatamente as taxas de fundos, né? Aí que você tem que ter cuidado na hora da sua diversificação. Certo, pessoal? O vídeo de hoje é esse. Espero que você tenha entendido cada vez mais o conceito de diversificação. É um dos pilares que a gente utiliza aqui na Symmetry. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, compartilhe com seus amigos também que querem construir uma carteira de investimentos diversificada, tá? Também não esqueça também de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Vejo você amanhã.